Boa tarde a todos. Na aula de hoje a gente vai discutir os resistores e a resistência. Em essência, então, a gente vai discutir a lei de Ohm. É uma homenagem a um físico alemão, eu anotei aqui em cima o nome dele, é Georg Simon Ohm. Então ele estudou a seguinte situação, ele pegou um fio, então a gente imagina um fio condutor com certo comprimento L, uma área da seção reta A. Então ele ligou este fio a uma bateria com uma certa diferença de potencial V e ele verificou o que acontecia. Então surgiu uma corrente no fio. Então ele foi fazendo medidas e foi verificando que havia uma proporcionalidade. Então, fazendo várias medidas, ele chegou a que a corrente que vai aparecer no fio quando você liga o fio a uma bateria, ou seja, você está produzindo uma diferença de potencial no fio, vai surgir uma corrente. Então a relação que ele achou é que a diferença de potencial V é igual à corrente que surge no fio vezes o que ele chamou de resistência, esse R maiúsculo. A gente pode reescrever, talvez para entender melhor, vou isolar aqui a corrente. Então o R está multiplicando, vem dividindo. V sobre R eu posso ainda escrever como 1 sobre R vezes V. Ou seja, a corrente é proporcional à diferença de potencial. Então, se eu ligar o meu fio a uma pilha de 1,5 volts, então tem um certo fio, por exemplo, um fio de cobre, então esse fio tem uma certa resistência, daí eu liguei esse fio a uma pilha de 1,5 volts, vai surgir uma corrente. Se eu trocar essa pilha, então não vou mexer no fio, o mesmo fio de cobre, vou trocar agora, ao invés de usar uma pilha de 1,5 volts, eu vou pegar uma bateria de 12 volts, então aqui vai aumentar a corrente, ou seja, a corrente é proporcional à diferença de potencial. A constante de proporcionalidade foi chamada de 1 sobre R, onde esse R seria a resistência do material. Então, o R depende do material. Se for um condutor, em geral a resistência é pequena. Se for um isolante, daí a resistência já é muito alta. Então, o que seria essa resistência? Para a gente ter uma ideia, né? Quando eu ligo o fio aos terminais da bateria, os elétrons vão se mover ao longo do fio. Então essa resistência seria uma medida, né, da dificuldade que os elétrons enfrentam para atravessar o material. Então a gente pode talvez pensar numa pessoa que vai passar em meio a uma multidão. Você tem que atravessar a rua, tem uma multidão no meio da rua, então você enfrenta uma certa dificuldade, uma certa resistência. Então uma ideia informal seria isso. Aí, o que a gente vê? No Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade desse R, da resistência? É o Ohm, então aqui representado com a letra grega, aqui o ômega maiúsculo. Então, um Ohm seria o que? A gente pode isolar o R, que vai ficar DDP, V sobre a corrente. Então, é volt por ampere. Seria a unidade. Então, é curioso, né? Estou pensando agora que você tem se tirar o H fica Om, né? Que é o som aí de um mantra, de uma palavra sagrada. Então, a unidade da resistência é o Ohm. A gente pode fazer um gráfico, né? Que isso é uma equação de reta, a corrente proporcional a DDP. Então, eu fiz aqui o gráfico, a corrente em função da diferença de potencial. Quando a DDP é zero, aqui a corrente é zero. Vou aumentando a diferença de potencial, a corrente vai aumentando. É uma relação linear, ou seja, uma equação de reta. Nem todos os materiais obedecem à lei de Ohm. Quando um material obedece à lei de Ohm, a gente diz que é um material ômico. Então, aqui no curso eu vou imaginar que sempre os materiais que eu vou discutir obedecem à lei de Ohm. Vou pensar então em fios de cobre, fios de alumínio, lâmpadas comuns, então obedeceriam essa lei de Ohm, mas até às vezes a gente fica questionando chamar de lei se nem todos obedecem. Então, só alguns materiais que obedecem. Aqui no curso eu vou pensar que todos obedecem. Quando eu discuti aqui, eu falei num fio de um certo comprimento L, uma certa área da seção reta A, mas isso não apareceu aqui na minha fórmula. Então, eu não vou deduzir a expressão, que eu não vou usar aqui no curso, mas quem quiser
e precisar usar um dia, estou fazendo um projeto, eu preciso levar em conta o comprimento do fio, a área do fio, então existe uma relação entre a resistência, então a resistência do fio, a resistência do material pode ser escrita como, aqui é o ρ, uma letra grega, ρ vezes L dividido por A. Se A é a área da seção reta do fio, L é o comprimento do fio e esse ρ é a resistividade. Então, é uma propriedade do material. Cada material tem a sua resistividade. Quanto maior for a resistividade, maior é a dificuldade para produzir uma corrente nesse fio. Então, qual é a unidade no sistema internacional? É ohm vezes metro. Vou mencionar aqui 2 ou 3 exemplos para a gente ter uma ideia. Por exemplo, para um fio de cobre, a temperatura de 20 graus Celsius. Então, qual seria o valor da resistividade do cobre? 1,72 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metro. Qual é a do alumínio? É parecido aqui, 2,75 10 na menos 8. Isso é importante olhar aqui, esse expoente, 10 na menos 8, 10 na menos 8. São condutores. Quando eu tiver um isolante, o que acontece? Vejam, por exemplo, o âmbar, 5 vezes 10 na 14. Então a resistividade é muito alta comparando, por exemplo, com o cobre. Qual é a diferença? 10 na menos 8, 10 na 14. Então é uma diferença gigantesca aqui, ó. Então, quando eu pego o vidro, que é também um isolante, depende do vidro, varia de 10 na 10 a 10 na 14. Então, essa resistividade me dá uma ideia do quão difícil é produzir uma corrente no material. Então, se eu peguei um condutor comparando com um isolante é muito mais difícil de produzir corrente. Então, quer dizer que a resistividade é maior. A resistividade dá uma ideia, dá uma medida de quão difícil é produzir uma corrente. Vejam que eu marquei aqui a temperatura de 20 graus Celsius. Então, a resistividade do material, a propriedade do material depende da temperatura. Se eu for mudando a temperatura, a resistividade muda. Ou seja, a resistência também muda. Então, se eu mudar a temperatura, a resistividade muda, a resistência muda. Então, aqui no curso, em geral, eu vou pensar que eu estou trabalhando a 20 graus Celsius, é uma temperatura constante. Então, é necessário corrigir a resistência ou a resistividade quando tiver variações de temperatura. Então, não vou deduzir, só mostrando aqui como curiosidade. Então, a resistência em função da temperatura pode ser corrigida para um intervalo que não seja muito elevado de temperaturas dessa maneira. Que seria a resistência em uma certa temperatura, poderia ser, normalmente a gente escolhe 20 graus Celsius, então a resistência nessa temperatura de 20 graus Celsius. Aqui é um coeficiente de temperatura da resistência, então isso é tabelado, vou olhar numa tabela, cada material tem um alvo. Então, se eu quiser corrigir o valor da resistência, em função da temperatura, eu teria que usar essas expressões. Posso também corrigir a resistividade, que é uma expressão parecida, então, mais é para destacar que a resistência e a resistividade dependem da temperatura. Quando a temperatura muda, a resistência muda, a resistividade muda. Em geral, aqui no curso eu vou esquecer disso e vou pensar que eu estou trabalhando a uma única temperatura. Então, aqui nessa expressão, o que a gente vê? A resistência, que eu falei, nessa dificuldade para as cargas se moverem no material, depende do que? Então, a resistência, se eu escolhi o material, ele tem uma certa resistividade, então, peguei um fio de cobre, esse ρ agora está fixo, uma certa temperatura. Então, vejam, se eu aumentar o comprimento do fio, eu vou deixar a área aqui assim, aumentei o comprimento do fio, aumentou a resistência. Quanto mais comprido o fio, imagina, maior o caminho para o elétron percorrer, então a gente imagina que faz sentido, maior a resistência. Se eu deixo o comprimento do fio agora constante, vou mexer na área, eu vejo que quanto maior a área, tem uma divisão, maior a área, menor a resistência. Então, estou imaginando que o elétron vai atravessar aqui um fio, se eu aumentei essa área, deve ficar mais fácil para ele atravessar. Pelo contrário, se eu diminuir essa área, então estou diminuindo a área aqui, diminuindo o raio do fio, o que acontece? Quanto menor for o denominador, maior vai ser a resistência, ou seja, se eu diminuo o raio do fio, maior a dificuldade para o elétron atravessar esse fio. No dia a dia, então, o que seriam resistores, o que é resistência?
Por exemplo, um fio de cobre oferece resistência ao movimento das cargas, ao movimento dos elétrons, seria um resistor. Uma lâmpada comum, então quando os elétrons vão passar na lâmpada, a lâmpada seria um resistor. Eu tenho lá em casa um liquidificador, então também oferece resistência à passagem de corrente. Chuveiro também tem uma resistência lá dentro, então os elétrons, quando vão passar lá, eles enfrentam essa resistência. Notem que a resistência nem sempre é ruim, nem sempre é prejudicial. A gente fica pensando, caramba, é uma resistência ao movimento, então deve ser ruim. Mas, por exemplo, no chuveiro, que a gente tem uma resistência, quando os elétrons passam lá, estão enfrentando essa resistência, o que acontece como resultado? Essa resistência produz calor, aquece a água. Uma lâmpada, quando os elétrons estão passando, tem uma resistência, essa resistência vai produzir energia luminosa, luz. Então a gente usa os resistores, então tem aplicações. Muito bem, vamos continuar e ver mais uma coisa aqui interessante. Lá em Física 1, a gente definiu a potência. Só relembrando, o que é mesmo a potência? Potência é energia pelo tempo. Então pode ser energia que eu gasto num certo tempo, pode ser energia que eu estou recebendo num certo tempo. Então, definição, o que é potência? Energia pelo tempo, estou relembrando. No nosso caso, como é que a gente escreve aqui, sendo bem assim rigoroso, que lá no ensino médio a gente põe ΔU, ΔT, aqui a gente usa derivada. Variação da energia no tempo é a potência, que é representada por um P maiúsculo. Então, como é que ficaria aqui no curso? Eu relembro com vocês que eu defini o potencial elétrico como energia, potencial elétrica dividido por carga teste. Então, eu posso mandar essa carga teste que está dividindo, multiplicando. Então, a energia potencial elétrica é o potencial DDP vezes a carga teste. Quando eu estou pegando um elemento de carga, um dq, eu adapto a notação. V dq, estou pegando um elemento de carga, então isso vira um elemento de energia, um dU. Então, no lugar daquele dU, variação da energia do tempo, no lugar do dU, eu boto V dq. E agora eu observo que dq dt foi a nossa definição na aula anterior de corrente, variação da carga no tempo. Então, eu obtenho desta maneira uma expressão, qual é a potência que eu vou dissipar, que eu vou gastar no circuito, ou qual é a potência que o circuito vai me fornecer, eu obtenho desta maneira. Diferença de potencial vezes a corrente. Então, eu posso, talvez para memorizar, reescrever isso. Então, isso aqui é igual a potência. Então, eu posso deixar o VI de um lado, o P do outro. Eu gosto de deixar assim porque é a maneira que eu memorizo. Então, quem é a mesma potência? VI. Então, escrevendo desse jeito, eu lembro de VIP, né, que é então, eu anotei aqui embaixo, que é uma sigla em inglês para dizer, very important person, seria muito importante pessoa. Então, uma pessoa muito importante, muito, em geral, nas lojas, as pessoas mais ricas, mais importantes, têm seções separadas, acho que no aeroporto também tem uma área VIP. Então, eu gravei essa expressão lembrando disso. VIP, o que é a mesma potência? VI. A lei de Ohm, eu gravei pensando no verbo vir, né, que é a lei de Ohm, está aqui embaixo. BDP, corrente, vezes, então o verbo vir, VIP, vir, eu gravei as duas formas. Cada um usa a sua maneira de gravar, de lembrar, então é uma possibilidade. Qual é a unidade da potência? Então, no Sistema Internacional de Unidades, em homenagem ao James Watt, então, está aqui, é o Watt, aí a gente representa por um W maiúsculo, e pensando agora nas unidades, nos colchetes, o que é mesmo um Watt? É 1 joule por 1 segundo. Eu anotei aqui embaixo qual é a pronúncia, vocês podem ver naquele site de pronúncias, lá o Forvo, né? O site que tem na internet, um dicionário de pronúncias. Vocês vão ver uma pessoa da Inglaterra pronunciando esse nome. Então seria o watt, mas no Brasil a gente costuma falar de watt, né? Quantos watts? Então existe também uma coisa que quando a gente usa muito uma expressão, se diz que está consagrada pelo uso. Todo mundo fala watt, quantos watts? Então podem continuar falando, mas talvez como curiosidade,
seria o watt, né? Então, vocês têm a opção de falar o watt ou, como todo mundo diz, aí, consagrado pelo uso, watt. A energia nas nossas casas, em geral, é kilowatts-hora, né? Então, a medida do quanto a gente gasta de energia, eles usam o quilo, que é 10⁻³ né? O watt, que seria a nossa potência, e tem a hora lá que eles utilizam na conta de energia. Então, essa potência nos diz, né, eu tenho um circuito, ou seja, um caminho para os elétrons se moverem, vou ligar então, um resistor, a bateria, pode ser uma lâmpada, vou ligar uma lâmpada à bateria, então vai surgir uma corrente no circuito, e eu vejo que vai ser gasta uma certa energia em um certo tempo, ou seja, tem uma potência. Então, eu achei a expressão aqui. Tem outras maneiras de escrever a potência. A potência é VI, mas eu lembro da lei de Ohm que o V é igual a IR, por exemplo. Então eu troco, no lugar do V eu coloco IR vezes o I, então vai dar I quadrado R. Posso, dependendo do problema, escrever a potência de várias maneiras diferentes. O que é que eu vou fazer? Vou olhar no problema, vou olhar no enunciado, o que foi dado, o que foi pedido. Então, se eu conheço, por exemplo, só a corrente no problema e só a resistência, seria bom usar essa fórmula aqui. Eu não conheço a resistência, eu conheço só a corrente e a DDP, então eu usaria aquela. Mas normalmente a gente grava essa e consegue deduzir as outras. A gente manipula e chega à expressão. Então agora eu vou fazer algo que é parecido com o caso dos capacitores, que a gente pode associar resistores. Então a gente pode combinar de várias maneiras. Eu vou comentar como é que fica a associação em série, como é que fica a associação em paralelo, que a gente vai ver agora. Então, uma maneira de combinar ou associar ou arranjar os resistores é chamada associação em série. Então, aqui eu peguei um resistor R1, um resistor R2, podem ser duas lâmpadas comuns das nossas casas. Então, eu vou ligar desta maneira essas lâmpadas e aí eu ligo os terminais de uma bateria. Estaria aqui A e B são os terminais da bateria. Quando eu ligo a bateria, será produzir uma corrente que eu representei por I. Então vai passar uma corrente por estes dois resistores. Então notem que é a mesma corrente que passa nos dois. Então a gente diz que está em série. Né? Essas associações em série a gente costuma usar para lâmpadas, por exemplo. Então é uma das maneiras mais simples de associar resistores. Então, o que eu gostaria de fazer? Como eu fiz com os capacitores, eu gostaria de achar uma resistência equivalente. Então, eu noto que quando eu saio da bateria, eu passar no primeiro resistor, vai ter uma variação no potencial, ou uma queda de potencial que a gente chama de V1. Ao passar no segundo, a gente tem uma diferença de potencial V2. Notem que eu anotei aqui embaixo qual é o símbolo de um resistor no circuito. A gente representa desta maneira. Então é assim que eu represento os resistores. Então, olhando para a minha figurinha, eu vejo que a diferença de potencial que a bateria fornece entre A e B, eu posso chamar de V índice AB ou simplesmente de V, é a soma dos potenciais, V1 mais V2. Agora, quem seria o potencial V1? Esses meus resistores obedecem à lei de Ohm, então eu lembro que V é igual a IR. Então, seria IR1 no lugar do V2, IR2. Coloco em evidência o I, vai sobrar IR1 mais R2. Este I que está multiplicando, eu mando para cá dividindo, vou ficar com V dividido por I, é igual a R1 mais R2. Então, esta é a resistência equivalente. Notem aqui da lei de Ohm, V igual a IR. Se eu isolar o R, como é que fica? O I que está multiplicando vai dividindo, V dividido por I. Então, quando eu tenho V dividido por I, isso é uma resistência que eu chamei de resistência equivalente. Ou seja, eu posso trocar os dois resistores por este resistor equivalente. Então, notem que quando eu coloco em série, a resistência aumenta. Então, se cada um desses resistores, ou se o R1 tivesse uma resistência de 1 ohm, o R2 de 1 ohm, colocando em série, vai ficar 2 ohms, aumenta a resistência. Então, uma coisa interessante, aumenta a resistência. Aqui também, se eu tiver problema com um desses resistores, ou se for uma lâmpada, queimou a lâmpada 1, aí já não passa corrente aqui, não vai acender a lâmpada 2. Então, um problema de colocar em série é que se uma delas queimar, rompe aqui o circuito, não acende a outra.
Se eu tiver N resistores, eu simplesmente generalizo. Qual é a resistência equivalente? Eu somo de igual a 1 até N RI, ou seja, quem é a resistência equivalente? R1 mais R2 mais R3, até chegar na enésima resistência. Então esta é uma maneira de arranjar os resistores. Vocês não precisam memorizar aqui a redução. O que a gente tem que saber é que quando está em uma associação em série, soma as resistências. Então deu diferente lá dos capacitores. Quando estava em série lá, a gente pegava o produto pela soma, então foi diferente. Como é que fica agora se eu colocar os meus resistores em paralelo? Então eu fiz um desenho mostrando, teria o resistor 1, o resistor 2, e agora eu vou ligar os terminais de uma bateria, que é entre A e B. Quando eu ligo a bateria, tem a produção de uma corrente, só que agora quando os elétrons chegam aqui neste ponto, eles têm duas opções, podem ir lá por cima, então o elétron saiu do terminal A, tem que chegar no terminal B, ele pode ir lá por cima, passando pelo resistor 1, ou pode vir aqui por baixo, passando pelo resistor 2. Então aqui a gente vê que a corrente se divide, ó. Então aqui não estaria em série, em paralelo. O que tem aqui de comum é a mesma diferença de potencial em cada resistor. Então eu saí aqui da bateria, ó, desse lado VA, quando eu chego neste ponto aqui ainda é VA. Saí desse ponto aqui, eu tenho potencial VB, quando eu estou indo só um fio não altera o potencial, então aqui é VB. Cheguei aqui, quem é? VB, vou ali em cima, ó, VB, o mesmo aqui do outro lado, ó, VA nesse cantinho aqui, embaixo VA. Então quando eu olho, qual é a diferença de potencial no resistor 1? VA menos VB. Qual é a diferença de potencial no resistor 2? VA menos VB. Então a gente diz que é a mesma DDP. Ou seja, a diferença no resistor 1, que eu chamei de V1, é igual a diferença no resistor 2, que eu chamei de V2. Então V1 igual a V2, a gente chama simplesmente de V. Então é a mesma DDP. Eu gostaria de achar um resistor equivalente. Então, o que eu vou olhar? Qual é a corrente total? A carga não é perdida nem criada. Então, como divide a corrente total é a corrente 1 mais a corrente 2. Lembrando lá da lei de Ohm, quem seria a corrente? Ó? Então, eu isolo, eu tenho V igual a IR, se eu deixar o I sozinho, mando o R dividindo. A corrente é V dividido por R. Então, no lugar da corrente 1, V1 por R1. No lugar da corrente 2, V2 por R2. Mais V1 é igual a V2, chamei simplesmente de V, estou usando isso. Coloque em evidência, vai ficar V que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mando esse V agora dividindo lá, ó. Fica então I dividido, opa, deixa eu corrigir aqui, que eu mandei foi o V dividindo, então fica I dividido por V, isso é igual ao que sobrou do outro lado, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então mandei o V que estava multiplicando, foi dividindo I sobre V, sobrou 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Agora o que é a corrente dividido pela DDP? Então olha aqui, ó, da lei de Ohm, eu isolei a corrente, ó. Ficou V dividido por R. Eu mandei o R multiplicando, dividindo. Agora eu deixo o R sozinho aqui, ó, mando o V para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 1 dividido por R do lado esquerdo igual a isso sobre V. Ou seja, corrente dividido por DDP é 1 sobre a resistência. Então o que está aqui do lado esquerdo, corrente sobre V, é 1 dividido pela resistência, que eu vou chamar de resistência equivalente. Olha, ó, 1 dividido por resistência equivalente. Vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí a gente pode fazer o MMC aqui, ó, produto R1, R2. Pega o produto R1, R2 dividido por R1 sobre R2, vezes 1, R2. Produto R1, R2 dividido por R2 sobre R1, vezes 1, R1. Então aqui em cima fica R1 mais R2. Eu quero isolar a resistência equivalente. Mando para cá multiplicando. O R1, R2 vai para lá dividindo. Esse produto vai para lá. Então eu fico com a resistência equivalente ao produto R1, R2 dividido pela soma. Vejam que ficou diferente, lá deu diferente dos capacitores. Lá quando estava em paralelo eu simplesmente somava, aqui deu diferente, o produto pela soma. Se eu tiver N resistores, como é que fica? Então eu pego 1 sobre a resistência equivalente, a soma de igual a 1 até N de 1 sobre RI, ou seja, vai ser a soma, vai dar o quê? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2,
mais 1 sobre R3. Então aqui vale para 2 resistores. Se eu tiver 3 ou mais resistores, tem que ter cuidado, pegar o inverso, então 1 sobre a resistência equivalente para 3, por exemplo, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então tem que fazer o MMC com cuidado, porque tem uns produtos cruzados aí. Então não é simplesmente pegar R1, R2, R3 e embaixo somar, tem que ter cuidado. Então a gente viu aqui, digamos, a teoria geral, né, dos resistores em série em paralelo. E notem que aqui, ó, pensando em lâmpadas, né, quando está em paralelo, o que acontece se queimar a lâmpada R1 lá de cima? Os elétrons vêm vindo, queimou a lâmpada, abre o circuito, não passa a corrente aqui, mas aqui embaixo continua passando normalmente. Então uma vantagem de colocar em paralelo é que se queimar uma lâmpada, as outras continuam acendendo. Normalmente nas nossas casas a gente tem associação em paralelo, queimou uma lâmpada, as outras continuam acendendo. Então agora a gente vai ver exemplos de aplicação. Como é que eu calculo o resistor equivalente? Notem aqui também, né, que quando eu pego os resistores em paralelo, vai diminuir o valor. Se o R1 for de 1 ohm, o R2 de 1 ohm, quando eu coloco em paralelo, o que acontece? Quem é o resistor equivalente? 1 vezes 1 é 1, 1 mais 1 é 2, então vai dar 1,5, diminuir a resistência. Quando eu coloco em paralelo, diminui a resistência. Então vamos ver exemplos agora, como é que a gente calcula esse resistor equivalente. Então, no nosso primeiro exemplo, ele pede para calcular a resistência equivalente. O que aparece aqui no circuito? Tem um resistor, 2, 3 resistores. Ele dá o valor da resistência, poderiam ser lâmpadas, então. E agora a gente está representando de uma maneira diferente a bateria. Que antes eu só colocava o A e o B e dizia, são os terminais da bateria. Como é que a gente representa uma bateria no circuito? Está aqui, ó. Dessa maneira, estou representando aqui uma bateria, uma pilha. Então eu até anotei lá em cima, ó, como que é o símbolo de bateria aqui no circuito. Então vejam aqui, ó, normalmente esta barrinha maior representa o terminal positivo, barrinha menor o terminal negativo. Nem sempre a gente põe o mais e o menos. Não está aparecendo o mais e o menos, então a barrinha maior representa o terminal positivo. Então eu coloquei ali o símbolo da fonte de força eletromotriz no circuito. O que é uma fonte de força eletromotriz? É uma bateria, uma pilha, então um gerador. Então tem vários dispositivos que eles fazem o que? Eles produzem uma diferença de potencial no circuito, ou seja, fazem com que as cargas se movimentem. Então o símbolo para força eletromotriz é esse E aqui estilizado, né? E a gente às vezes representa pela abreviação, FM, força eletromotriz. Este é um nome que a gente mantém por razões históricas, mas não é um bom nome porque não é uma força, né? Se fosse força, a unidade seria o Newton, mas a unidade é o volt. Então, em essência, é uma diferença de potencial. O que é mesmo uma fonte de força eletromotriz? É um dispositivo que gera uma diferença de potencial. Pode ser uma bateria, uma pilha, então um gerador, tem várias possibilidades. O símbolo fica desse jeitinho aqui, com mais e um menos. Nem sempre aparece o mais e o menos. Então voltando aqui, ó, significa que agora eu tenho a bateria aqui, ó, desenhadinha aqui no meu circuito, tá? Representada por essa barrinha maior, barrinha menor, mais e menos. Então qual é a diferença de potencial que essa bateria produz aqui no sistema? 18 volts. Então essa diferença de potencial, que a gente lembra, está associada a um campo elétrico, produzido aí no circuito, né? E esse campo aplica força e faz as cargas se moverem. Então ele quer a resistência equivalente. Então eu vou pensar, como eu pensei no caso dos capacitores. Então eu vou imaginar que o elétron saiu aqui do terminal negativo da bateria e ele tem que chegar lá no terminal positivo. Então o elétron vem vindo, chegou aqui, ele tem duas opções. Ele pode ir aqui por cima, chegou no terminal positivo. Ou então ele pode, agora quando chegar aqui nesse ponto, vir por baixo aqui, ó. Então aqui a gente vê que a corrente está se dividindo, então provavelmente deve estar em paralelo. Se estiver em série,
a mesma corrente tem que passar nos dois. Então aqui a corrente dividiu, o de 3 e o de 6 ohms, aqui esses resistores, a gente vê que não estão em série. Agora, será que estão em paralelo? Para que estejam em paralelo tem que ter a mesma diferença de potencial. Então como é que eu olho? Deste lado aqui da bateria, eu tenho uma diferença de potencial, por exemplo, um VB. Quando eu estou andando num fio desse, um pedacinho de reta aqui, ó, quer dizer que é um fio com resistência desprezível. Então não altera o potencial, não altera. Quando eu chegar aqui, ó, continua sendo o que eu chamei de VB. Vou olhar do outro lado agora. Esse terminal da bateria aqui teria um potencial de VA. Saí daqui, não altera, cheguei até aqui, ó. Aqui continua sendo VA. Só que eu vou passar nesse resistor, daí altera. Então aqui seria um VX, vai mudar o potencial. Então quando eu estou passando só nesses pedacinhos de fio, esses segmentos de reta aqui, ó, o potencial não se altera, a resistência desses pedaços aí de reta que representam fios de resistência nula, então o potencial não altera. Quando eu passo num capacitor, muda o potencial. Quando eu passo num resistor também altera. Então, quando eu passo aqui também na bateria, né? Por exemplo, eu venho vindo aqui do VB, quando eu cheguei do outro lado da bateria, mudou o potencial. Foi de um VB para um VA. No caso aqui teria um aumento de 18 volts. Então, quando eu cheguei aqui no ponto VA, passei no resistor, mudou para um valor que eu chamei de VX. Então agora olhem aqui, qual é a diferença de potencial no resistor de 3 ohms? De um lado VX, do outro VB. Então a DDP é VX menos VB. Qual é a diferença de potencial nesse aqui de cima, de 6 ohms? De um lado VX, do outro VB. Então a diferença de potencial é VX menos VB. Ou seja, os dois têm a mesma DDP. Então eu digo que eles estão em paralelo. Mesma DDP. Então como é que eu acho o resistor equivalente? É o produto pela soma. Então ficaria 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então aqui vai dar 3 vezes 6 é 18. E aqui 3 mais 6 é 9. 18 dividido por 9, 2 ohms. Então eu tenho que redesenhar agora o meu circuito, como a gente fez no caso dos capacitores. Então eu vou redesenhar a bateria ou a fonte de força eletromotriz não se altera. Este resistor aqui de baixo eu não fiz nada com ele, então eu mantenho aqui o de 4 ohms. A única coisa que vai mudar é que no lugar destes dois resistores que estavam em paralelo aqui, eu vou colocar o equivalente, ficou 2 ohms. Agora vejam, neste meu desenho B, o que acontece quando o elétron sai do terminal, por exemplo, negativo, e vai em direção ao terminal positivo. Então o mesmo elétron que passar no resistor de 2 ohms vai passar no resistor de 4 ohms. Então a gente diz a mesma corrente passando nos dois. Significa que estão em série. Eu poderia olhar do terminal positivo também, se estiver vendo o movimento das cargas. Então a mesma corrente nos dois significa que eles estão em série. Se estão em série, o que eu faço? Eu simplesmente somo 4 mais 2, que vai ficar igual a 6 ohms. Então, vou fazer o último desenho, chegando à resposta. Quer dizer que no local daqueles 3 resistores originais, eu posso colocar um único resistor, que é chamado de resistor equivalente. Então, resistência equivalente vai dar igual a 6 ohms. E aí eu cheguei à resposta do meu problema. Então, como é que eu fiz? Eu imitei o meu procedimento lá da aula de capacitores. Ou seja, o que a gente faz num circuito desse para achar a resistência equivalente? Eu vou olhar no circuito original, primeiro eu quero identificar se tem algo em série ou em paralelo, com certeza. Então, olha com cuidado. Quando estão em série, a mesma corrente passa pelos dois resistores. Quando estão em paralelo, é a mesma diferença de potencial nos dois. Então, eu identifiquei dois lá com a mesma diferença de potencial, calculei o equivalente. Finalmente, fiquei com dois que estão em série, calculei o equivalente, cheguei à resposta.
Então a gente vai ver um segundo e último exemplo aí. Então, pessoal, o nosso segundo exemplo, ele também pede para calcular a resistência equivalente. Vejam que são dados aqui 1, 2, 3, 4 resistores, um vale R, ele não diz quem é o R, outro vale 3R, 5R, 2R. Significa que eu vou levar o R até o final das contas e depois, quando ele me falar o valor do R, eu substituo. Então, aqui, onde que estão os terminais da bateria? Aqui no ponto A e no ponto B. Então, entre A e B, como eu já comentei, aonde estão os terminais da bateria. Isso é importante, porque se eu alterar o local onde estiverem o A e o B, isso muda o problema. Então, eu queria achar a resistência equivalente. Eu vou verificar se tem algo em série ou em paralelo. Vamos ver, um elétron saiu de A, então ele pode ir para o B diretamente aqui, ó, vai do A para o B, passando na resistência de 2R. Ou ele pode vir aqui por cima, passar na resistência de 3R, quando chega aqui, ele tem duas opções, ele vem aqui por baixo, passa no R, no 5R e chegou no B. Ou, então ele veio do A, passou aqui, uma opção é por baixo, outra opção é aqui em diagonal. Ó. Em diagonal eu só tenho aqui um pedacinho de fio, não tenho nenhuma resistência. A gente está supondo que quando eu tenho esses pedacinhos de reta, a resistência é zero. Ou seja, só para relembrar e deixar bem claro, estou dizendo que a resistência é zero, a resistência é desprezível. Então, o que acontece? Quando o elétron vem aqui por cima, ó, chegou nesse ponto, ele não vai aqui por baixo. Olhem aqui embaixo. Se ele vier aqui por baixo, ele vai passar por esses dois. Ó. Mesmo o elétron passando nos dois, estariam em série. Eu vou somar, ia dar 5R com R, daria uma resistência de 6R aqui. Ó. Então, uma opção para o elétron vir aqui por baixo, enfrentar essa resistência de 6R, a outra é ir aqui em diagonal, resistência nula. Então, ele vai preferir por aqui, onde a resistência é nula. Ou seja, quando o elétron sai lá do A, passou no 3R, chegou aqui, ele tem duas opções, todos os elétrons vão passar aqui em diagonal. Eles vão evitar essa resistência maior aqui embaixo. Então, a gente diz que existe um curto-circuito. Então, tem um curto-circuito, ou seja, todos os elétrons vão passar aqui onde tem esse fio com resistência nula. Ou seja, eu vou apagar isso aqui, é como se não existissem estes dois resistores ali, R e 5R. Eu ficaria simplesmente com esta situação aí. Ó. A gente pode agora redesenhar. Então, quando eu tenho aqui, ó, esses pontos separados, esse ponto aqui, ó, separado simplesmente por um pedacinho de fio sem resistência, eu posso juntar esses pontos. Ou seja, eu vou redesenhar aqui, ó, vamos fazer uma figurinha B. Como é que eu poderia desenhar isso aí? Assim, ó. Então, aqui está o terminal A da bateria. Eu posso, então, juntar, fazer de duas maneiras. Então, juntar esses pontos, eu poderia fazer assim, ó. Então, vou ter aqui a resistência de 2R, aqui a resistência de 3R. Então, aqui, esse meu ponto B, ó. Eu redesenhei a figurinha, né? E agora o que eu noto? Ó? Qual é a diferença de potencial? Então, para este resistor aqui de cima, de um lado o potencial é VB, do outro lado é VA. E para esse aqui é a mesma DDP, né? Então eles estão em paralelo, mesma DDP. Então como é que eu faço? É o produto 3R, produto 3R vezes 2R dividido pela soma, que é 3R mais 2R. Então aqui em cima vai dar 6, 2, 3, 6, R ao quadrado. Aqui embaixo, 3 mais 2 dá 5R. Então eu cancelo R quadrado com R, vai ficar 6R dividido por 5. Ou seja,
Vamos agora fazer um novo desenho e colocar a resposta. Podemos trocar todos aqueles resistores por um único resistor equivalente, cujo valor R equivalente vai ser 6R dividido por 5. Então essa seria a nossa resposta. Notem que eu redesenhei, aí vamos ver uma coisa aí, que às vezes a pessoa, mas eu achei estranho redesenhar, não entendi direito. Será que eu já poderia trabalhar aqui na figura original? Poderia, vejam aqui desse lado quem é o potencial, VA. Então eu venho aqui, só um pedacinho de fio não altera, aqui é VA. Estou andando aqui para baixo agora, não altera, aqui é VA. Deste lado aqui é VB, estou andando, então vou escrever aqui, potencial VB. Estou andando aqui, onde não tem resistor, onde não tem capacitor, então não altera o potencial. Aqui também seria VB, continua andando, aqui VB. Agora olhem, qual é a diferença de potencial aqui no resistor de 3, resistor aqui 3R? De um lado VB, de um lado VA, então é VA menos VB. Qual é neste aqui agora a diferença de potencial? De um lado VA, aqui o certo aqui era VB, aqui VB, VA menos VB, ou seja, é a mesma diferença de potencial. Então eu vejo aqui também que estão em paralelo, posso resolver a partir daqui. Eu redesenhei, porque eu posso ligar esses dois pontos aqui, que estão separados só por um pedacinho de fio de resistência nula. Cheguei àquele desenho que, na minha opinião, é mais fácil de visualizar. Então, nesse caso, ocorreu um curto-circuito, ou seja, quando eu tenho um fio de resistência nula, como nesse meu caso, os elétrons preferem espertamente o caminho de menor resistência. Então, era isso por hoje. Uma boa tarde a todos.